Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. Wendel, Enzo Dias e Natanael chegando no São Paulo. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Com as boas do São Paulo, Tricolor fez proposta oficial ao Curitiba para compra de Natanael, lateral direito de 22 anos de idade, tratado há bastante tempo como uma das grandes promessas da posição. Jogador que só atuou no Couto Pereira, foi formado na base do clube, passou por quase todas as categorias de base da seleção brasileira e vai para o último ano de vínculo no Curitiba, ou seja, se o Coxa não vendê-lo agora, vai correr enorme risco de ver o jogador assinando um pré-contrato na metade do ano com o São Paulo ou com qualquer outro clube. Natanael, que está avaliado pelo Transfer Marketing em 1.800.000 euros. E se o Curitiba aceitar a proposta e há otimismo no São Paulo, a gente vai ver uma troca de laterais, com o Rafinha, que pertencia ao São Paulo, virando o titular do Curitiba na temporada de 2025 e o mesmo acontecendo com o Natanael, só que inverso, deixando o Curitiba para se mudar pro São Paulo. Temporada passada de 48 jogos, 2 gols e 6 assistências. Ele subiu ao time profissional em 2020, desde então 183 partidas com 3 gols e 12 assistências. Só para complementar, também queria acrescentar a respeito de Enzo Dias, lateral esquerdo argentino do River Plate. O tricolor avançou no empréstimo de Galopo para o River. O negócio está praticamente fechado. Galopo, inclusive, já embarcou para a Argentina, onde vai passar por exames médicos para assinar esse contrato de empréstimo com obrigação de compra se metas forem batidas. O tricolor se livra de 100% dos salários do Galopo, que giram na casa dos 450 mil mensais. O que pega para que o Enzo Dias seja envolvido nessa troca e chegue por empréstimo ao São Paulo é a questão salarial. Estava fazendo as contas aqui, ele ganha 300, vou trazer o número para real. O Enzo Dias ganha no River Plate algo na casa dos 160 mil reais por mês. E ele exige uma compensação financeira maior para se mudar para o tricolor, mesmo jogando bem menos, e ele tem sido pouco aproveitado no River Plate. O tricolor tenta gastar o mínimo possível em nome daquela redução da folha tão necessária para a temporada de 2025, mas a tendência é que o acordo aconteça e o Enzo Dias se torne reforço da lateral esquerda do São Paulo. Tricolor que já tem um acordo encaminhado com o Wendel, jogador do Porto. O Wendel vai assinar o pré-contrato com o São Paulo nos próximos dias, assim que seu contrato tiver 6 meses do fim, para que possa, a partir daí, o São Paulo pressionar o Porto por uma liberação imediata do contrato. Galopo vai pro River Plate? Ele não é pro Santos? Ia do Verbo não vai mais, né? Agora tá com uma situação bem encaminhada aí com o River Plate, o Galopo que é lá da Argentina, né? Argentino. Está com uma situação bem encaminhada, passou por exames médicos lá na Argentina. A única coisa que está travando essa negociação aí, porque o Marcelo Gallardo entrou em contato com o Galopo diretamente, o técnico do River, para conseguir essa contratação. Ele já queria contratar o Galopo há algum tempo, conseguiu convencer, o Galopo não queria voltar para a Argentina, queria ou ir para a Europa ou continuar aqui no São Paulo, mas foi convencido, passou por exames médicos e agora tem uma situação bem encaminhada. O que está travando esse negócio aí, inclusive o River vai pagar todo o salário, tá, do Galopo. Então, por um contrato de empréstimo até o final desse ano. Assim que é bom. Assim é ótimo. Não, até porque... E o Fagner? Será que o Cruzeiro que vai pagar? O Fagner Daqui a pouco saberemos, precisa... Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Agora, o Galopo que está travando essa negociação aí é porque o São Paulo quer envolver também a contratação do Enzo Dias, né, que é um lateral direito lá do River. O São Paulo quer reforçar as laterais para esse ano de 2025. O Enzo Dias viria por empréstimo aqui para o São Paulo. É um jogador que já tem uma rodagem experiente. Enzo Dias. E isso está travando um pouquinho a negociação. O River, independente do Enzo vir para cá ou não, quer a contratação do Galopo. Então está avançando para contratar o jogador que, repito, já fez exames médicos lá na Argentina. Eu entendo que é uma perda importante para o São Paulo. O São Paulo tem que aliviar aí um pouquinho a folha salarial, tem toda uma questão de reestruturação financeira importante que precisa ser feita, de fato, nesse ano de 2025. Mas é um atleta que, antes da lesão, já deu muito para o São Paulo, já mostrou que tem condições de servir o São Paulo em várias posições. Eu não abriria a mão desse jogador nesse momento, mas a diretoria entendeu que pode se virar sem o Galopo, ele vai realmente sair do São Paulo, vai jogar em outro clube nesse ano. E aí, Alex? Eu confesso que eu não entendo por que o Zubeldia não gosta do Galopo. Eu também não. Porque eu acho que ele tecnicamente é muito bom jogador e teve pouquíssimas oportunidades. Tá certo que ele se machucou ao longo dos tempos aí, mas quem não se machuca? Voltou, se recuperou, mas nunca mais entrou.
Não sei se ele fez alguma coisa nos bastidores que a gente Eu não acho, sabe. deve ser. Não sei se ele falou alguma coisa que lá dentro não gostaram e deixaram meio de lado. Às não vezes sei. é ruim de grupo, sei então, lá. não sei. Que a gente Agora, não pela frequenta bola mais. que ele mostrou, o pouco que ele jogou, ele Gostei já também. me convenceu de que ele poderia ter tido outras oportunidades. Tanto é que quem está pegando e quem quis foi o River Plate, não foi o Ibis. Então. Né? O River Plate é um dos grandes times do nosso continente. É um gigante o River Plate, o Galhardo não é qualquer técnico. Então, Vai estar no Super Mundial. muito me admira o Galopo não ter sido aproveitado como deveria ter sido no São Paulo. E é um E o jogador, Wendel? o São Paulo investiu 32 milhões de reais para ter o Galo. Ah, então. Não foi qualquer coisa, foi uma contratação assim bombástica na época, enfim. Então a gente não entende, né? Porque Então, tem assim, ele vai emprestado pra lá por um ano. e vão pagando o Vão pagar salário. o salário dele. E aí no contrato tem um valor fixado para a compra do Galopo se ele atingir algumas metas lá Tá. pré-estabelecidas no contrato, E o River tem que comprar. esse Wendel, Zé? O Wendel, São Paulo segue negociando com ele, é um jogador do Porto, que já poderia assinar um pré-contrato com o São Paulo para vir no meio do ano, o contrato dele com o Porto acaba no meio do ano. Olha o Wendel aí. Só que o São Paulo quer a contratação, quer que ele chegue agora já. E aí o Porto tá fazendo jogo duro. O São Paulo já tentou envolver jogadores, aquela coisa toda. O São Paulo já tem tudo acertado, bases salariais, as bases salariais com o Wendel para ele vir aqui para o São Paulo. O São Paulo quer que ele venha logo para que ele possa ir lá para os Estados Unidos para pré-temporada. É jovem, né? 25 anos, para já ir se inteirando desse time. O São Paulo não tem um lateral esquerdo hoje. O Wellington se apresentou lá no Southampton da Inglaterra, já foi para lá, já tá lá. Mas Só ele tem é o bom, Patrick. Zé? Quem? O Wendel? Ah. Bom jogador, jogou a Copa América. Tava na seleção brasileira. Bom jogador, bom atleta, viria para resolver sim essa Você acha, carência do Alex? São Paulo, eu acho. Acho. Nossa, e o São Pro Paulo... nível, né, também, Não, no Exato. futebol. se hoje alguém bater na porta do CT do São Paulo ali, oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou lateral esquerdo. E o Marcelo? Vem cá, E o Marcelo? Não, Marcelo não. Marcelo, não. Calma aí. Marcelo não, porque aí tem o com. E eu acho que o Wendel, ele é jovem, ele tem ainda um futuro, 10 Exato. anos pelo menos, jogando ali na E lateral. o São Paulo ele tem que ser muito assertivo nas contratações por causa do negócio da reestruturação financeira. Não pode dar tiro errado. Tem que ser certeiro. Então, foi lá, contratou o Oscar, agora está tentando o Wendel, sabe? Posições que são de fato carentes no elenco. Vamos começar de onde a gente parou, que era a história dos sai 15, entram 3, que a gente tinha falado lá atrás. A partir daí, o que aconteceu? Teve Galopo indo embora, Rato, teve tentativas por laterais, teve a contratação definitiva confirmada do Oscar, tem a história do Wendel não fechada ainda, enfim. Estamos aqui, tem a história da base, lá, venda da base ou não venda da base. Coisas aconteceram, enquanto estava todo mundo aí, né, no resort, nos seus réveillons, as coisas estavam acontecendo aqui. Já estão falando do Petros, o Petros, todo ano ele posta uma coisa assim, não é, calma gente, não dá mais pro Petros. Pai de família, Petros. Hã? Pai de família, Petros. Isso, então calma, não tem Petros, mas a gente vai falar sobre tudo que tem e o que não tem aqui. Estamos juntos, Arnaldo, e aí? Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Tirone, feliz Ano Novo, galera. Eu acho interessante você falar para a gente continuar de onde a gente parou, porque nessa época o torcedor começa a ficar um tanto quanto maluco, né? Com tanta informação de mercado. Hoje a gente tem os setoristas de mercado no Brasil e também na América do Sul, vários, né? E como na Europa o mercado brasileiro... Sim, na Europa também, mas São Paulo está mais fraco na Europa, né? Ultimamente, tanto para venda quanto para compra. Embora tenha a questão do Jamal Lewis, que a gente também vai discutir aqui, o retorno do Jamal Lewis à Inglaterra, né? Mas eu acho importante dizer, Tirone, porque, como a gente falou na última live, o São Paulo 2025, gente, é um time que vai ter muito mais saída do que entrada. Por isso que o Tirone falou, do entram 3 e saem 15, esse número chocou um pouco, agora está na boca da galera. E vão sair uns 15, 16 jogadores para aliviar a folha de pagamento do São Paulo, que precisa atuar de uma forma diferente em termos financeiros em 2025. Esse é o mantra, é o tal do FDIC, e não vai dar para sair disso, né? E aí, a contratação do Oscar, que foi uma grande contratação, eu acho que ela, até pelo jeito que ela foi tratada, como super reforço, Superbet, patrocinador falando tal, talvez eu tenha despertado no torcedor uma esperança de outras grandes contratações, né? E, inclusive, o patrocinador brincou um pouco com isso, deixando, será que agora vem de bala, será não sei o quê? E, aliás, o patrocinador anunciou ontem o reforço campeão do mundo.
Falaram, será o Montiel? Será o Dybala? Não, é o Cafu, que é o embaixador do patrocinador para esse ano. Aí é para brincar também. Né? Então, assim, esse é o São Paulo. O patrocinador do São Paulo já ajudou na contratação do Oscar, vai pagar praticamente metade do salário, que é grande, que é alto, é o maior do clube, mas não vai ajudar mais, né? O patrocinador do São Paulo, ele está bancando o Campeonato Estadual do Rio, do Ceará, a Copa do Nordeste, o Fluminense, tem um monte de coisa. Não vai ter reforço do patrocinador do São Paulo, o São Paulo não vai ter outra grande contratação. Vai ter muita saída e pouca entrada. E o foco agora das entradas são emergencialmente as laterais, que ainda continuam muito complicadas, né? E aí as informações da vez dão conta sobre a lateral esquerda, sobretudo, e a lateral direita, que são as lacunas para o São Paulo começar a temporada no dia 8 de janeiro. Aí o Galopo vem o Enzo Dias. Foi o Enzo Dias que a chance era pequena e mudou tudo? Porque é o seguinte, o Enzo Dias, ele não estava na lista dos laterais esquerdos do São Paulo para a temporada, embora tenha, no meio do ano, uma pequena possibilidade. E quando o River fechou o Galopo, os empresários do negócio ofereceram o Enzo Dias. O Enzo Dias está, desde a chegada do Acunha, né, lateral esquerdo da Copa do Mundo, ele ficou em segundo plano no River, e o River está contratando, que todo mundo quer aqui, né, na timeline, o Esquivel, lateral argentino do Atlético Paranaense, jovem, muito bom jogador, para competir com o Acunha. E aí sobrou o Enzo Dias, seria a terceira opção. E aí ele está sendo emprestado ao São Paulo, numa oportunidade, né? O São Paulo não tem ninguém na lateral esquerda ainda, a gente vai falar do Wendel daqui a pouquinho. E os dois seriam lá emprestados por um ano, Galopo e Enzo Dias, são negócios um pouco diferentes, porque o Enzo Dias, primeiro, é mais velho, já tem 29, o Galopo é mais jovem, o Galopo é mais caro, o Enzo Dias é mais barato. Então tem a opção de compra ao final dos empréstimos, ou a do Enzo Dias é 100% dos direitos, o Galopo é 50% dos direitos, né? Então é um negócio que não é uma troca idêntica, mas ela aconteceu a partir do momento em que o Galopo acertou, já fez exames médicos e tudo mais. A capa do Elé que o Galopo teria recusado o Boca para jogar no River, né? Essa é a provocação do Olé. Mas então o Enzo Dias seria o segundo reforço do São Paulo. O São Paulo ainda não se pronunciou, mas a imprensa argentina já dá como certo o empréstimo do Enzo Dias ao São Paulo até o final da temporada. O Enzo Dias, insisto, não é um lateral que vai encher os olhos do torcedor, não era titular do River, né? Ele jogou a última vez como titular naquela partida ruim do River contra o Atlético, aquele 3-0 do Atlético. Ele jogou essa partida porque o Acunha não poderia jogar, estava machucado, mas ele vinha sendo reserva do Acunha. É um lateral já rodado, que pode começar a temporada no São Paulo como titular, se o São Paulo não conseguir o Wendel. O São Paulo está tentando outras coisas em relação ao Wendel, e a gente explica daqui a pouquinho para vocês. Lateral esquerda está nesse pé. Enfim, nesse pé. Enzo Dias, e aí? Ele é bom? Ele é ruim? Ele é fraco? Tem uma galera falando assim, Enzo é bagre e tal. Eu não sei. Ele é um lateral limitado. O cara nem chegou. Ele já tem... Não, mas espera assim, o cara já tem 29, já jogou, né, no Tadieres, no River, já teve melhores momentos, mas não é um lateral, não é lateral de seleção argentina, é um lateral ok, né? Por exemplo, laterais disponíveis brasileiros no mercado, para mim, do nível do Enzo Dias. O René, que está do Internacional, que era do Flamengo. Eu acho um lateral ok. Não vai te entregar 25 cruzamentos certos, nem gols, mas não vai te afundar. Não vai ser não o vai te Ramalho, afundar, né? Então, sei lá, até o René, que eu citei o René porque o René é um desses laterais brasileiros. Eu pensei exatamente nele quando se falou do Enzo Dias, eu pensei exatamente no René, parecido com o René. Uhum. Mas isso aí pode ser uma estratégia para esperar o Wendel chegar no meio do ano, certo? O Wendel é o seguinte, o Wendel, a gente falou também na última vez, é por isso que a gente tenta situar vocês para vocês não se perderem. O Wendel, o São Paulo não tinha tanta pressa
em relação aos outros nomes. Por quê? Porque o São Paulo entrou num acordo com o Wendel, com o empresário dele, e ficou seguro que o Wendel jogaria no São Paulo de qualquer forma, ou agora, ou no meio do ano, quando acaba o contrato dele. A garantia que o Wendel jogaria no São Paulo afastou os outros clubes brasileiros interessados no Wendel, o Corinthians, o Grêmio e tal. E o São Paulo fez uma proposta para antecipar a chegada do Wendel, sem envolver dinheiro, porque o São Paulo não tem dinheiro nenhum. Era o empréstimo do Moreira, certo? Para o Wendel vir antes. O Porto não respondeu, ficou protelando, e a partir de segunda-feira, dia 6 de janeiro, o Wendel pode assinar um pré-contrato com o São Paulo. O que o São Paulo fez? Notificou o Porto que já tem a autorização do jogador para assinar o pré-contrato com ele, a partir de 6 de janeiro. E aí ele espera que o Porto, sabendo que não vai vender o jogador para um outro clube, se flexibilize e aceite para liberá-lo imediatamente o Moreira. Senão, o São Paulo pode até esperar 6 meses, tendo Enzo Dias e Patrick, e o Wendel só chegando no meio do ano. Mas o São Paulo espera que a notificação do pré-contrato faça com que o Porto mude a estratégia, né? Certo. E aí ele... Cadê o Tirone? E aí ele libere o jogador antes, 6 meses antes. Mas então, na segunda-feira, deve ter a assinatura do pré-contrato São Paulo e o Wendel. O Wendel era o plano A, um plano B, porque o Patrick é um jogador ainda considerado não pronto pelo São Paulo. O plano B seria o Enzo Dias, que também está chegando. Vamos ver, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o meio-campista Galopo está indo para o River Plate. Na minha opinião, né, ele poderia ter sido mais utilizado pelo Zubeldia. Eu acho ele um bom jogador, não para ser a maior compra da história do São Paulo, né? Que nem o São Paulo trouxe ele sendo a maior compra da história. Mas já que ele está no elenco, né, pessoal, ele poderia ser mais utilizado. Acho que ele vai se destacar muito no River Plate, acho um bom jogador. Mas já que ele saiu, né, pessoal, desejar boa sorte para ele. O São Paulo também tenta trazer do River Plate, né, o Enzo Dias. Mais ou menos uma troca, né, pessoal, mas não está ligado uma com a outra. Mas o São Paulo também tenta fechar com o Enzo Dias. Eu já falei em alguns vídeos atrás, né, que o São Paulo poderia trazer mais um lateral esquerdo, além do Wendel, até porque o Wellington já foi embora, o Jamal Lewis também. E o São Paulo tem no elenco no momento apenas o jovem Patrick, que não passa muita confiança, né, pessoal? Então o São Paulo agora trazendo o Enzo Dias, suple nessa posição, até porque o Tricolor tenta fechar um pré-contrato, né? Vai fechar um pré-contrato com o Wendel na segunda-feira, já avisou o Porto. Assim o São Paulo tenta, né, fazer com que o clube português libera o Wendel. E se o São Paulo não conseguir, né, pessoal, aí ele deve chegar no meio do ano. Então até lá o Enzo Dias deve ser o titular da equipe. Mas já que o São Paulo está oferecendo o Moreira por um empréstimo, acredito que se o São Paulo fechar um pré-contrato com o Wendel, o Porto deve liberar. Então o São Paulo deve fechar ali com o Wendel. Então vai ter o Wendel, o Enzo Dias e o Patrick, né, para lateral esquerdo durante a temporada. Em busca de reforços, né, para a temporada de 2025, o São Paulo abriu conversas com o Coritiba pelo lateral direito Natanael, de 22 anos. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Paulo Giacomelli e confirmada pela ESPN. Não é a primeira vez que o São Paulo demonstra interesse pelo jovem jogador da equipe paranaense, mas dessa vez o time tricolor tenta envolver, né, Caio Mateus, atacante que está com acerto encaminhado com o Coxa no negócio. No entanto, segundo apurou a ESPN, a ida de Caio para o Couto Pereira não depende de um possível acerto, né, com Natanael. As conversas com o lateral estão em andamento e o staff do jogador aprova a ideia, né, do jovem de 22 anos seguir sua carreira no Morumbis. O Coxa tenta prorrogar, né, o contrato de Natanael, mas as primeiras investidas da diretoria alviverdes foram recusadas. Na situação atual, o lateral pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe em julho e sair de graça. O São Paulo busca um lateral direito após a saída de Rafinha, justamente para o Coritiba.
o capitão do título da Copa do Brasil de 2022, não renovou o contrato com a equipe tricolor e abriu, né, uma lacuna no elenco. E o São Paulo então tenta fechar com o lateral direito, né, galera? Já que o Rafinha não renovou, o Moreira pode ser emprestado para o Porto e o São Paulo pode ficar apenas com o Igor Vinícius. O Montiel, né, que estava sendo especulado no São Paulo, deve ir para o River Plate. Então o tricolor agora busca o lateral direito do Coritiba, Natanael. Eu acho um bom negócio, né, pessoal? Até que um jovem jogador, se render muito com a camisa do São Paulo, pode ter um futuro brilhante, né? Vários anos com a camisa do São Paulo. Então o tricolor tenta fechar com 2 laterais esquerdos, né, mais um lateral direito. E não deve vir mais ninguém. Até porque o Zubeldia queria um centroavante, mas o São Paulo não deve trazer. Até porque já tem o Caleri, tem o André Silva. O Rian Francisco deve também subir para o profissional ano que vem. E nem pelas pontas o São Paulo busca um jogador. Mesmo com a saída do Ayrton Rato, o São Paulo ainda tem no elenco, né? O Lucas Moura, tem o Eric, tem o Ferreirinha, tem o Henrique Carmo, tem o William Gomes. Então o São Paulo já está bem servido nessa posição. E alguns comentaristas e alguns torcedores especulam, né, que o Zubeldia deve utilizar o quarteto nessa temporada com o Luciano, o Lucas Moura, o Oscar e o Caleri. Eu acho pouco provável, né, pessoal? Não é possível que o São Paulo vá continuar com o Luciano ali. Ele poderia sim ser utilizado mais para frente, mas eu acredito que se o Zubeldia for utilizar essa formação, ele deve continuar com o Luciano ali no meio e o Oscar e o Lucas Moura pelas beiradas. Acho que ele poderia utilizar o William Gomes, né, por um lado, do outro o Lucas Moura ou Ferreirinha, o Oscar no meio, o Caleri de centroavante. Apesar de ter terminado embaixo o Caleri, eu acho ele bem mais jogador que o André Silva. Então vamos ver, né, como é que o Zubeldia escala esse time nesse começo de temporada. E o São Paulo, né, pessoal, tenta aliviar sua folha de pagamento e pode ter até 15 saídas e apenas 3 a 4 chegadas. O São Paulo então já liberou o Nicão, né, o Jamal Lewis, o Jackson Mendes também não deve jogar mais pelo São Paulo, o Orejuela também, o Lisieiro pode ir para o Sport. Eu já falei em alguns vídeos atrás em que se eu fosse o São Paulo não renovaria nem com o Luiz Gustavo nem com o Lisieiro, mas o tricolor já fechou, né, a renovação com o Luiz Gustavo. Até porque o São Paulo já tem vários volantes no elenco. Tem o Pablo Maia, né, que vai retornar de lesão. Tem o Alisson, tem o Marcos Antônio. Tem o Bobadilha. O tricolor também tenta fechar um pré-contrato com o Thiago Mendes para chegar livre no mercado no meio do ano. Então o São Paulo já está cheio de volantes, né, pessoal? Não sei para que mais. E esse ano pode ser um ano de virada para o tricolor, né, galera? Já que o São Paulo espera ter um investimento nas suas categorias de base de mais de 600 milhões de reais, né? Com o empresário grego Ângelos Marinakis. Se isso se concretizar, né, São Paulo deve ter a base mais forte do Brasil nos próximos anos. Tudo indica, né, que o contrato deve ter 10 anos. No começo, São Paulo vai ter 75%, né, dos jogadores que forem vendidos. E no final, né, pessoal, o tricolor desses 10 anos deve ficar apenas com 60%. Eu não acho um negócio tão ruim assim, até porque o São Paulo, em alguns jogadores já tem essas porcentagens, né? Segundo o Júlio Casares, o Beraldo, né, o São Paulo ficou com apenas 60%. Então não vai mudar muito. O que vai mudar é que o São Paulo pode ter suas vendas durante o ano triplicadas, né, galera? E pode ter muitos jogadores utilizados da base no profissional. Então eu acredito muito sim que é um bom negócio. Então vamos ver nos próximos anos se o tricolor consiga, né, diminuir suas dívidas e investir mais nas categorias de base. Até porque se isso não dá certo, né, pessoal, o rumo do São Paulo vai ter que ser a SAF. A gente vê o Botafogo, vê o Cruzeiro investindo muito, né, depois de ter virado a SAF. Acredito que se o Botafogo mesmo não tivesse a SAF no clube, poderia estar brigando para não cair, mas ao contrário, né, foi o campeão do Campeonato Brasileiro, da Libertadores. Então vamos ver nos próximos 2, 3 anos se o São Paulo consegue diminuir sua dívida drasticamente, senão o futuro do tricolor pode ser sim a SAF. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.